Boa noite, senhores. Hoje daremos sequência à nossa aula anterior, né, que a gente falou sobre fisiologia humana. Hoje falamos de anatomia e fisiologia humana, né? Eu mandei um vídeo, os senhores dão uma olhada e alguns para responder, né, se soubesse da resposta, tá? Aquele vídeo, ele trata-se da desafio da cadeira, muito comum aí, tá passando nas redes sociais, no YouTube, algum manda pelo WhatsApp, é muito engraçado, né? O vídeo até é muito engraçado, mas qual a resposta daquele vídeo lá? A resposta está justamente na anatomia, né? A diferença entre a anatomia, ou seja, os ossos do esqueleto masculino para os ossos do esqueleto feminino, tá? Então, 56%, né, do tamanho do esqueleto masculino concentra-se nas pernas, né? Enquanto que no esqueleto feminino são 50%. Então, ou seja, quando a pessoa se coloca naquela posição, né, ou seja, ela faz aquele ângulo, o centro de equilíbrio do corpo ele muda. Por isso que as mulheres conseguem levantar a cadeira, né? E os homens não conseguem levantar a cadeira. Justamente por isso, porque a diferença entre o centro de gravidade, ele muda, certo? E para as mulheres não, é 50%. Pronto. Né? Os homens já mudam, né? 56%. Ok? Então tá, então vamos lá. Vamos falar sobre anatomia. O que é anatomia? Anatomia é uma palavra que significa cortar, né, em partes, né? Equivalente em português à dissecação, ou seja, separação, né? É a parte da biologia que estuda a morfologia ou estrutura dos seres vivos, né? Tá? Então nós temos aí o corpo humano, né? A fisiologia divide o corpo humano em planos, né? Então tem os planos anatômicos, né, que nada mais é entre o hemisfério esquerdo e o direito, né, mesmo acontece com o cérebro, né. Nós temos o plano coronal, né, que é o plano transversal, vamos dizer, né, certo? E o plano transversal da cintura, né, de cintura para cima e das pernas para baixo, ok? Temos aí os movimentos, né? Sem essa formação, né? Sem essa característica do corpo humano, seria muito difícil, né? Então, muita gente fala assim, as minhas mãos é a ferramenta que eu tenho mais importante nas minhas mãos, na minha atividade, né? Na verdade, a gente não pode fazer essa comparação, né? Porque ferramenta, você vai lá, ela estraga, ela danifica, você vai lá no xerifado e troca. Né? A mão não. A mão, principalmente se for uma perda de um membro, né? Então a gente não pode tratar a mão como ferramenta, certo? Então, mas o corpo da gente, ele trabalha nesse sentido, de nos facilitar. Então, muitos movimentos graças à anatomia e à forma do esqueleto humano, né? Tá? Certo? Então a gente tem vários movimentos, movimento de rotação, movimento de rotação interna, né? Rotação externa, né? Então, ou seja, temos o movimento de extensão, tem o movimento de flexão, a gente fala flexão assim e tal, mas flexão nada mais do que fazer aquele movimento, né, com o corpo, né? Tá? O corpo humano, né, ele se divide em face e crânio, né, na parte da face, né, e crânio aí, temos, como para os senhores aí, ossos, né, e músculos da face, né, tronco, o tórax, o abdômen, né, quais são os ossos que compõem o abdômen e quais os músculos, né, como para os senhores também, certo? E divide nos membros superiores e inferiores, tá? Que nada mais é que braço, perna, né? Coxa, certo? Quadril também entra na parte dessa aí, tá? Então nós temos vários ramos, né, da anatomia que estudam a diferença da anatomia humana, né? Ou seja, nós temos a osteologia,
parte da anatomia que estuda os ossos, né? A miologia, parte da anatomia que estuda os músculos, né? A sindesmologia ou artrologia, parte da anatomia que estuda a articulação. Angiologia, parte da anatomia que estuda o coração e grandes vasos, né? A neuroanatomia, parte da anatomia que estuda o sistema nervoso central e periférico, tá? Então, por que isso? Por que estudar anatomia, né? Porque quando os senhores for trabalhar, né, estiver lá no campo lá, né? Eu falei, né? A gente tem vários documentos e um dos documentos é a análise ergonômica do trabalho, né? Ela vai, né, fazer essa composição, né? Então, por exemplo, assim, o quanto que eu tenho que ter ali de ângulo, né, dos braços, a distância do computador, a altura, né? Então, a altura nos olhos, né? Você tem que manter o computador na altura dos olhos. Isso, tudo isso por causa de quê? Por causa da anatomia, né? Anatomia humana, certo? E a análise ergonômica, ela trata justamente isso, as posições, né, corretas, né? A gente não pode focar nas posições incorretas, não é isso? A posição incorreta a gente faz o tempo todo, né? A posição correta é que ela é mais difícil. Então, a análise ergonômica da tarefa, ela foca no ser humano, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho que adaptar o meu ambiente ao ser humano, certo? Então, através da anatomia, um é mais baixo, outro é mais pesado, outro é mais alto, outro é mais magro, né? Certo? Diferença igual eu falei, né? Feminino para masculino, então tudo isso tem diferença, certo? Então, muito obrigado, senhores aí, tá? Uma boa noite, bons estudos. Qualquer dúvida, passe no PV, tá? Um abraço e boa semana a todos. Obrigado.